Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente no programa semanal programa da revista Aquarista Júnior. Estamos começando hoje o programinha número 52. Hoje é dia 15 de julho de 2019 e está sendo um prazer muito grande ter essa oportunidade nesses programas semanais de poder contar o quê? Qual que é a ideia do programa, qual que é o objetivo do programa. Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo, foi acompanhando, foi observando, foi vendo, foi convivendo com pessoas, convivendo com produtos, convivendo com lojas, com criadores, com aquaristas mais experientes, aquaristas iniciantes, aqueles que gostavam de um tipo de aquarismo, aqueles que gostavam de outro. Então a revista sempre foi o quê? A ideia da revista, formar uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, para que todas as formas de praticar o aquarismo pudessem ser privilegiadas. E ao longo da história, algumas coisas a gente foi fazendo, foi desenvolvendo, foi projetando, justamente para quê? Para agradar todos os aquaristas brasileiros, e hoje realmente acredito que, vamos dizer, aquela coisa da célula inicial de que precisava realmente o aquarismo para tentar realmente prosperar no Brasil, a gente acabou colaborando de uma forma direta ou indireta na época, né? Só para você ter uma ideia, na história do aquarismo brasileiro, nós estamos contando ano a ano, né? E nós estamos hoje no ano de 1995. Então eu separei aqui algumas coisas que aconteceu no ano de 95 para colaborar com essa coisa de desenvolvimento da história do aquarismo brasileiro, né? Quando foi, eu tô aqui pegando, quando foi em abril de 95, nós lançamos um livretinho, tinha 2 peixes, né? Tinha um peixe que era, vamos dizer, que a gente achava que era o cartão de visita para a gente começar a divulgar e popularizar o aquarismo, que era o peixe beta. E tinha alguns peixes, lebiste, beta, o bandeiro, o disco, o king, o acarpa, a molinésia, propriamente a molinésia, o Oscar, né, como peixe grande, que a gente achou interessante o quê? Popularizar ele mais através de livretinhos, guias práticos que a gente começou a elaborar ao longo dos anos. Então começou desde 90, 91. Quando foi 95, nós lançamos um guia prático chamado Beijador e Tricogaster. Qual que era a ideia? Assim como o beta sempre foi um peixe muito interessante para nós, para idealizar vamos dizer, como se fosse um personagem que pudesse popularizar o aquarismo para todas as faixas de idade, para todas as casas, para todas as famílias, que pudesse ser um peixe rústico e simples de cuidar, que tivesse aquelas regrinhas bem determinadas, que pudesse o aquarista montar um habitatzinho para ele, aquela coisa toda. E a gente achava, como o beijador nem é tanto hoje, né? Mas o beijador e o tricogaster, na época, também são peixes, né? Da mesma família do beta, né? Então, o que acontece? Eles tinham características de rusticidade que a gente achava também interessante tentar passar algumas dicas para os aquaristas. E foi isso que fizemos. No ano de 95, nós até hoje, se você quiser, vamos dizer, adquirir o guia prático, tá à disposição dos aquaristas. O que acontece? São dicas, informações, regrinhas, aquela coisa que o aquarista, principalmente aquele novato, precisa saber para quê? Para conduzir direitinho a ideia de montagem de um habitat, sabendo tudo aquilo que o peixe precisa, tanto para viver, para conviver em harmonia ou em comunidade, aquela coisa toda, ou não, né? E alimentação que vai, tipo de água, aquela coisa toda que o peixe necessita. E o beijador e o tricogaster, para a época, até os dias de hoje, são peixes muito, vamos dizer, muito indicados para aquela pessoa que às vezes está pensando em ter um aquário e está dando os primeiros passos nessa coisa do hobby do aquarismo. Então, quer aprender alguma coisinha sobre o beijador e o tricogás? Na época a gente pensou bastante em lançar essa ideia de guia prática. Então, periodicamente a gente ia pegando os temas mais interessantes. Só para você ter uma ideia, já estávamos, né, no guia prático número 16. Então, o que acontece? Número após número, os peixes principais que existiam no mercado, a gente procurava dar, vamos dizer, um ênfase a eles. Para quê? Para ajudar realmente de uma maneira direta os aquaristas a conduzirem legal o aquário. E foi isso que foi gradualmente
sendo conquistado e sendo conseguido pelos aquaristas. Você vê que hoje a teoria está bem disseminada, né? Então essas regrinhas básicas, na época, acabou sendo importante para a turma. Eu queria falar também uma coisinha, que foi deixa eu ver aqui, em agosto, né? A partir da revista 45, uma coisinha que eu queria falar, a partir da revista 45, então foi em agosto de 95, nós começamos o quê? O que acontecia? Existiam muitas lojas de aquarismo, estava pipocando, em São Paulo tinha dezenas delas, né? Rio de Janeiro, as principais capitais tinham, algumas cidades que eram grandes nos estados, mas ainda não tinham muitas lojas. Então a gente queria o quê? Colaborar com o lojista, elaborando o quê? Algumas matérias, alguns artigos, alguma coisa de orientação que pudesse fazer com que, às vezes, uma loja do interior do Ceará, com uma loja do interior de São Paulo, pudessem ter regras interessantes para que pudessem conduzir legal a ideia de formatação de uma loja. O que era interessante do ponto de vista até de atendimento, a gente falava alguma coisa, mas principalmente do aspecto técnico. Como que você podia, vamos dizer, preparar um balcão de produtos, ou uma estante de produtos, ou uma bateria de aquários, né? Porque na época as baterias não eram... Existiam baterias que estavam começando, eram individualizados os aquários, depois começou a ter algumas baterias com os aquários interligados, depois parcialmente interligados. Hoje a gente tem uma série de opções, né, de baterias. Então na época a gente começou a colocar, lembra que eu falei no comecinho dos programas, né? Como eu veio dessa área de engenharia, essas coisas, de projetos, trabalhei muitos anos com projetos. Então o que acontece? Sempre esquemas, ideias, sugestões. Às vezes você pegava uma ideia de uma revista, pegava uma de outra, pegava uma ideia que você viu numa revista e você conseguia formatar uma ideia para você montar no teu estabelecimento ou na loja que você pretendia montar. Então, esse daí é um marco que a gente procura falar. 95 foi um marco de início daquela coisa que a gente começou a pensar o quê? Em matérias sequenciais, até os dias de hoje é assim, né? Matérias sequenciais para colaborar com o lojista, principalmente o lojista, os balconistas, aquelas pessoas que trabalham no lojista. Para quê? Para fortalecer essa coisa de atendimento, não, vamos dizer, de conhecimento técnico que o aquarista, que o balconista ou o dono da loja começa a ter melhor. Com isso ele podia, na época, agradar mais os clientes. Porque só para você ter uma ideia, o grande formador de aquaristas nessa época, década de 90, eram as lojas, eram os lojistas. O aquarista ia para as lojas, circulava as lojas, fazia uma turnê para a loja. Vou mostrar até uma coisa que a gente começou a fazer, entendeu? Começava a circular nas lojas para quê? Pega uma dica aqui, pega uma dica ali, adquire um peixe aqui, adquire um produto ali. Então, às vezes, o sábado era dia vamos dizer, do aquarista fazer uma turnê. Tanto que mais tarde, quando chegar na época eu vou contar com mais detalhes, né? Mas eu até marquei aqui, ó. Nós criamos, a partir do ano 2000, ficou entre 2000, 2001, 2002, nós criamos na própria revista, na página inicial da revista, esse aqui é só um exemplo, tá? Revista 74. Tá vendo a capinha dela aqui, ó? Revista 74, junho de 2000, entendeu? Nós fazíamos o que nas edições? Na primeira página, a gente colocava aqui o mapa, tá vendo o mapa aqui? Aqui é um mapa da cidade de São Paulo, com a indicação de algumas lojas nos bairros, indicando nos bairros que a loja ficava, entendeu? Papapi, papapá, aqui tinha uma dezena de lojas. E aquarista, faça um turnê por essas lojas. Então, normalmente era comum os aquaristas aos sábados circularem nas lojas. Espero que hoje o aquarista tenha esse mesmo hábito ou comece a ter esse mesmo hábito. É um hábito saudável, legal, tanto para adquirir conhecimento, observar detalhes, novidades, lançamentos, ver peixes ao vivo, a cores, aquela coisa. Levar criança, de repente você tem um filhinho, uma filhinha, leva que a criança vai adorar ir nas lojas de aquário, entendeu? É um atrativo fantástico para criança, aquela coisa toda. Então, na época, anos 2000, 2001, 2002... depois eu vou ver até o ano que foi, né? A gente lançou essa ideia de roteiro de lojas na revista, em todas as primeiras páginas das revistas, era indicado o quê?
para a pessoa ter uma ideia se uma loja fica na Zona Norte, na Zona Sul, aquela coisa toda, tal, o enderecinho delas, aquela coisa toda. Para quê? Para fortalecer tanto, vamos dizer, o movimento das lojas, como fortalecer o quê? A capacidade do aquarista buscar vamos dizer, o conhecimento. Inclusive a frase, eu até peguei aqui, a frase, todo bimestre a gente colocava uma frase do bimestre, o aquarista é um cientista que procura no seu dia a dia lidar melhor, né, com o seu micromundo. É uma frase aquarista júnior, né, que o que acontece? Vamos dizer, animação, né, vamos dizer, para tentar o quê? Motivar os aquaristas a tentarem buscar o conhecimento. A leitura, aquela coisa de busca pelo conhecimento, acaba agregando nesse hobby e acaba sendo interessante. Outro dado que eu queria falar, mais para frente, os anos foram passando, na revista de... Só para ter ideia, a estreia foi na revista 106, em outubro de 2005. Nós vínhamos lançando matérias saltitantes na revista, aquela coisa toda. Quando foi na 106, em outubro de 2005, nós lançamos a coluna mesmo, né? A coluna que chamava Roteiro de Lojas. Olha o símbolo, né, da época, né? Que era vamos dizer, o símbolo da sessão, né? E o que acontece? Nós colocávamos dicas para as lojas, roteiro de lojas, dicas para loja. Então era dicas para lojistas. O que acontece? Até os dias atuais, só para você ter uma ideia, nós estamos vamos dizer, seria o boletim, seria a coluna, né, a sessão. Nós estamos na sessão 34 e você vê que deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Tá vendo que tem um númerozinho aqui? Nós vamos indicando a numeração das dicas, vamos dizer, né? Só para você ter uma ideia, hoje, 2019, já estamos na dica número 83. Então, são 83 dicas legais para os lojistas que a gente começou, né, em 2005, no caso, né? Incluindo nas revistas, nessa seção, nessa coluna, roteiro de lojas, para quê? Para agradar aquela coisa dos lojistas. E para quê? Para fazer com que os lojistas tivessem naquilo que a gente estava pensando em fazer como desenvolvimento do aquarismo, um apoio realmente total. Então, a participação realmente da revista Aquarista Júnior na história vamos dizer, das lojas, dos lojistas, aquela coisa toda, eu tive sempre um interesse muito grande em agradar, talvez, vamos dizer, tudo que era ideia, tudo que era sugestão, tudo que era coisinhas que a turma ia me falando aqui nas visitas que eu acabava fazendo nas lojas, e anotando, ia marcando num caderno, aquela coisa, e gradualmente, revista após revista, a gente foi e vai até os dias de hoje, né? Vai o quê? Vai incluindo, vamos dizer, nas publicações, matérias variadas, justamente para quê? Para agradar essa coisa dos lojistas, porque na época eu acreditava, e muita gente achava isso, que nós tínhamos vamos dizer, os produtores, que, vamos dizer, seriam os criadores dos peixes, ou os criadores, ou os coletadores, ou os distribuidores, que seria o quê? A matéria-prima do aquarismo, do hobby aquarismo. Tínhamos os fabricantes, que era o quê? A matéria-prima também, de aquário, de equipamentos, de acessório, aquela coisa toda. Começamos a ter, década de 90, os importadores, que, abasteceram o mercado também com mais, vamos dizer, mais equipamentos, acessórios, aquela coisa toda, produtos. E tínhamos também como pilar, como aquela coisa, os lojistas, que eram o quê? Pessoas que recepcionavam os produtos, os peixes, aquela coisa toda, e recepcionavam também o consumidor final, que seriam os aquaristas. E todo aquarista que realmente começa direitinho, com o pezinho direito, acaba sendo um aquarista de sucesso no futuro, entendeu? Então se começa realmente com simplicidade, começa captando boas informações, aquela coisa toda, acaba o quê? Seguindo no aquarismo de maneira positiva. Esse apoio que a gente dava às lojas era justamente para a loja ficar mais atrativa comercialmente, assim, visualmente, e ficar o quê? Mais atrativa também para os peixes que seriam recepcionados para posterior comercialização, aquela coisa toda. Então o quê? Era agradar essa parte comercial do aquarismo. Então 95 marcou essa estreia Estreia não, a gente vinha fazendo coisa antes, né? Mas vamos dizer, historicamente, a estreia nessa decisão nossa de colaborar vamos dizer, com o tema lojas de aquário. Então é a partir daí que realmente começamos a ter um carinho, vamos dizer, total, né? Um carinho especial para essa coisa de tentar
colaborar diretamente com a turma, entendeu? E a gente vê hoje em dia, visitando lojas mais assim atuais, no caso, né? A gente vê o progresso, o desenvolvimento e aquilo que as lojas evoluíram. Tem lojas que vamos dizer, tá mais bonita do que às vezes um aquário público de exposição, aquela coisa toda, entendeu? Por quê? Porque o carinho do lojista, a dedicação, aquela coisa tem sido gradualmente maior. E aí a ideia nossa era justamente essa, criar lojas bonitas, vamos dizer, bonitas não, né? Tecnicamente interessantes para o... Porque às vezes tem a loja que não era tão, assim, visualmente bonita, mas tecnicamente era fenomenal. E isso foi desenvolvendo ao longo dessa década de 90, entendeu? Então a revista Aquarista Júnior sempre teve, a revista História Nós, sempre teve essa preocupação de tentar criar coisas que pudesse agradar a turma. Fico contente de ver essa evolução que acabou tendo nos dias atuais. Só sempre aquela coisa que eu falo, você aquarista, que está tendo a oportunidade de assistir os programas, aquela coisa, aquarismo é um hobby muito simples, muito fácil, muito tranquilo, sem estresse. Aliás, a gente pratica ele para justamente não ter estresse. Vá com tranquilidade, entendeu? Tente o quê? Conhecer os bastidores de um aquário. Tente conhecer as regras, aquilo que o peixe precisa, a água precisa, o habitat precisa. Para quê? Tendo essas regrinhas em mãos e aplicando no aquário, você vai perceber que é tudo muito simples, não precisa ser nada muito sofisticado, nada muito, vamos dizer, muito incrementado para você ter uma vida feliz como aquarista. Tá legal? Então o programinha de hoje está se encerrando. Tá legal? Programa número 52. Gostaríamos de agradecer todos os telespectadores. Está sendo fascinante, vou dizer, semanalmente contar um pouco da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Tá legal? Uma boa semana a todos. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos sem falta aqui para contar um pouquinho mais essa história. Valeu? Bye, bye, tchau, até!